Atos 27, a partir do versículo 1 até o 26. Palavra do Senhor, palavra inerrante, infalível, diz assim: Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achado ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte a Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali para ver se podia chegar a Fenície, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando bradamente o vento sul, e, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós nos fomos deixados levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que, por sua graça, te deu todos quanto navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que foi-me dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Até o versículo 26. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Santo Deus, a Tua palavra foi lida e rogamos ao Teu Santo Espírito, ó Deus, que use o Teu servo, abra os corações para o entendimento, ó Deus, dessa passagem tão maravilhosa, Deus. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, o que está acontecendo aqui? Primeiro para as crianças. Paulo está preso, sem motivo nenhum. Ele está sendo conduzido para dentro de um navio. E
eles vão pegar uma tempestade e esse navio vai sofrer umas turbulências. Nós não vamos caminhar até o final de toda essa história, mas essa é a narrativa que está acontecendo aqui. Paulo está sendo preso, tem algumas pessoas que ele conhece, estão montando no navio e de repente esse navio passa por uma tempestade muito forte, a qual nós nunca, talvez, tenhamos passado no mar. Queridos irmãos, primeira vez que eu me deparei com um naufrágio, além das histórias narrativas bíblicas, foi 1º de janeiro de 1989. Eu tinha 8 anos e foi a história do Batomushi. Talvez alguns lembram, né? Alguns que estão próximos da minha idade vão lembrar do Batomushi. Batomushi era um navio que estava ali na Baía da Guanabara para comemorar o Réveillon. Era algo, custava um passeio ali do Réveillon, né, que era isso que eles estavam fazendo, custava aproximadamente 150 mil cruzeiros. Hoje, próximo de R$1.000 seria o passeio para o Réveillon, né, por pessoa. E eles iam ficar mais próximos dos fogos de Copacabana. E lá, de repente, a notícia chegou no dia 1º, né, porque a manchete já começou com o naufrágio daquele navio. Aproximadamente 150 pessoas morreram naquele naufrágio. Essa é uma tragédia terrível, né? Você está num lugar que talvez você não tenha o que fazer, não tenha ao que recorrer, além de Deus. Era um dia que teve uma chuva, não teve uma tempestade. E também lembro, naufrágio, eu lembro do filme Titanic, onde 1.500 pessoas morreram naquele naufrágio. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele escreveu: fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Interessante que Paulo escreveu que ele já participou de um naufrágio, e esse relato de Paulo em Coríntios foi antes dos capítulos 27 e 28 de Atos. Só que nós não temos o registro desse naufrágio, a não ser esse registro em Coríntios. Hoje nós olharemos o quê? Para os detalhes dessa viagem, tá? Para alguns detalhes dessa viagem. E uma viagem angustiante no mar. E começa assim: quando foi decidido que iríamos para a Itália, que navegássemos para a Itália, então foi decidido que eles iam de barco. É a maneira que navegássemos. E o uso da terceira pessoa indica que o autor, que é Lucas, que está escrevendo, ele estava junto, dentro do barco. Tá? Então, quando a gente está lendo, é interessante. Em 3 momentos, Lucas faz o registro do uso da terceira pessoa. Então, isso é um indicativo, é a forma como ele deixou registrada, dentro do seu anonimato, que ele estava junto com o apóstolo Paulo nesse barco. Agora, ele, Aristarco, a gente não sabe, Aristarco é citado posteriormente em uma das suas cartas como um companheiro de prisão em Roma. Nós não sabemos como que Lucas foi, se ele comprou a passagem dele, a forma como ele foi conduzido. Mas Paulo estava sendo tratado gentilmente, podendo ser assistido pelos seus amigos. A gente percebeu isso pelo texto que lemos. As palavras de Paulo contêm vários princípios pelos quais nós podemos o quê? Manter nossa coragem e ser destemidos quando? Quando enfrentamos tempestades em meio da nossa vida. Podemos não enfrentar tempestades de forma literal, como foi aqui, mas nós experimentamos elas. Elas entram na nossa vida. Às vezes elas vêm de repente e são ferozes, destruidoras. Um dia estamos em perfeita saúde, de repente experimentamos dor, daqui a pouco estamos no hospital, diagnóstico médico, é sombrio. Daqui a pouco estamos numa mesa de cirurgia, você precisa operar imediatamente. O médico diz: a tempestade chega na nossa vida. Um dia estamos sentados em casa, o telefone toca, alguém do outro lado diz: sinto muito, eu tenho más notícias para você. Seu filho foi morto num trágico acidente. Sua filha, sua esposa, seu esposo. Uma tempestade chega, meus irmãos, de várias formas. O
centurião romano, então, ele decidiu, né? Júlio já era um soldado de Roma mesmo, que veio para ficar responsável, decidiu que eles iam pelo mar, não ia por terra. E é provável que tinha outros prisioneiros, então ele falou, vamos colocar todos num barco e vamos seguir essa viagem. Mas nós não, né, nós não estamos isentos, né, de tempestade. Muitas vezes, e tem um detalhe interessante, essa viagem ela aconteceu no outono, a época que eles montaram o navio. O outono ali, já acontecia ventos brutais. E eu acho que Paulo já havia experimentado algo assim, porque ele tentou argumentar para não irem, né, para não partirem de bons portos. Muitas vezes, quando as coisas estão indo bem na nossa vida, nós tendemos a relaxar, a baixar a guarda. Nós convencemos que estamos isentos de tempestades, ou que elas não nos atingirão. Mas, queridos, eu posso afirmar para vocês, nós não somos isentos a elas, e elas nos atingirão. Então a pergunta será, como eu vou lidar com a tempestade? Eu tenho que estar ancorado na rocha. A rocha que eu estou falando é Cristo. Você confia naquele que é capaz de pilotá-lo através desses mares tempestuosos que nós enfrentamos? A rota escolhida para esse navio foi a mais próxima possível da terra. Por quê? Porque eles tinham um bloqueio natural dos ventos, e impedia que os ventos o conduzissem ao léu, né? Então, o centurião, quando chegaram a Mirra, na Lícia, o centurião decidiu entrar num navio maior porque a viagem seria mais perigosa. O tipo de navio que eles viajaram era grande, porém, eram navios que ficavam à mercê do tempo. Navio à vela, que não tinha um leme como nós conhecemos hoje, que conduz corretamente o navio para os lados. Eles tinham duas pás, e essas pás muitas vezes não davam a direção corretamente. E por causa dos ventos, o navio teve que ir para a ilha de Creta. Depois de muita luta, o barco chegou ao lado sul da ilha de Creta, atracou num lugar chamado Bons Portos, e Paulo, que já havia sobrevivido a naufrágios, o que ele faz? Ele diz, né, aos homens no comando, senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Seria bom que nós ficássemos aqui. O texto não diz que era uma mensagem do Senhor, mas poderia ser uma mensagem de Deus ali através de Paulo. E as pessoas que tomaram decisões ignoraram o conselho de Paulo, e talvez porque o piloto deve ter pensado que poderia fazer a viagem, né, para o porto em Fenice. Fenice significa fênix, então se você lê fênix em alguma das versões da Bíblia, é a mesma coisa. Era melhor do que em Bons Portos, né? O porto de Fênix era melhor do que o porto em Bons Portos. Para quê? Para passar o inverno, que eles estavam no fim do outono, chegando para o inverno. E a maioria concordou, e veio um vento favorável. Então, eles decidiram seguir, vamos aproveitar esse vento e vamos seguir em frente. Enquanto o barco tentava virar a direção dos ventos, de repente, levantaram a âncora e começaram aí, de repente, desencadeou um tufão, um euroquilão, como diz a Bíblia, levando eles para longe. A costa norte da África já era conhecida por ter amassado navios, por quê? Porque ela mudava o banco de areia, o banco de terra que tinha, ela ia mudando, os navios trombavam, se naufragavam, e também, por quê? Sabendo disso, era uma costa rochosa também, e sabendo disso, os homens largaram as âncoras na esperança de salvar o navio. Então eles soltaram as âncoras, começaram a descarregar, esvaziar o navio, tentaram fazer o máximo que eles podiam para salvar o navio e salvar a si mesmos. E eles começaram a jogar tudo que pudesse para salvar o navio, para que o navio mudasse, que eles chegassem na costa. A tempestade durou dias, não foi algo. E quando a gente chega no versículo 27, a gente percebe que durou 2 semanas. Eles ficaram naquela tormenta. E a tripulação ficou sem esperança. Por 2 semanas, o Calvário chegou para eles. E qual foi o encorajamento que Paulo levou para eles? Em um lugar nesse tempo, o apóstolo Paulo falou com seus companheiros, e o texto diz que
versículos 21 a 26. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegavam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Então, Paulo falou: gente, eu confio no Deus a quem eu pertenço. A quem eu pertenço e a quem eu sirvo, a quem eu sou servo. Paulo disse o que ouviu diretamente de Deus, através de um anjo. E em suas palavras, ele escreveu sobre propriedade, sobre pertencimento. A quem nós pertencemos? Paulo disse: eu pertenço a Cristo, eu pertenço a Deus, foi esse Deus. Assim como no Salmo 24:1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Sob o ponto de vista da criação, Deus é o dono de tudo. Mas, além disso, Paulo falou da redenção num sentido especial de propriedade, porque fostes comprados por um preço. Paulo falou em sua carta aos Coríntios sobre propriedade, sobre pertencimento e sobre a compra através de um preço, o preço que Jesus pagou. Paulo iniciou sua carta aos Romanos assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. A Bíblia NVI dá uma outra opção de leitura: Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser um apóstolo. E eu prefiro essa segunda tradução, como escravo de Jesus Cristo, porque ela é mais adequada. Porque um servo, ele recebe salário e ele pode ir para onde ele quiser. Ele tem direito de ir e vir. O termo grego usado aqui é doulos. Doulos é para escravo, trabalhador que não recebe salário, isso é, escravo. A palavra igreja, meus irmãos, ela vem da palavra Kyriake, que é o quê? Aqueles que são propriedade de Quírios. Quírios é Senhor. Então a igreja pertence ao Senhor da igreja. Nós somos propriedade de Jesus Cristo e Ele pagou isso com a sua própria vida. Ele pagou com o seu sangue, aqueles que pertencem ao Senhor, a igreja. Esse é o significado de igreja. Aqueles que pertencem ao Senhor. Isso retrata que a verdadeira igreja é o quê? Uma propriedade de Deus. Uma propriedade de Jesus Cristo. No jargão cristão, perguntamos um ao outro: você conhece o Senhor? Você conhece a Cristo? Quando o que nós devíamos perguntar é: Cristo o conhece? Cristo o conhece? A questão não é se nós possuímos Cristo, mas Ele nos possui. Faz toda a diferença. Você está servindo Jesus na sua vida, meu irmão? Minha irmã? Honestamente, você serve? O que Paulo descreve aqui não era uma exclusividade dele, é a situação de todo cristão verdadeiro, um servo do Senhor Jesus. Antes éramos escravos do pecado, agora somos servos de Deus. Está lá em Romanos 6, 22, 23. A salvação é a salvação de Deus, de seu julgamento, da ira. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos, comportamos bem, porque somos filântropos e ajudamos as pessoas. Somos salvos por causa de Cristo. Assim como outras histórias da Bíblia, somos salvos por causa do amor de Deus através de Cristo e nos salvou. E aí nós vemos a história de Jonas, a história de Mefibosete, nós vemos muitas outras histórias que Deus, pelo seu amor, Ele poupou o seu povo. Foi o que aconteceu aqui, pela providência de Deus, a misericórdia de Deus se estendeu além do indivíduo de Paulo, se estendeu a todos que estavam naquele navio. Talvez só a salvação física? Talvez. Nós não sabemos, mas
A salvação física de um indivíduo proporcionou a salvação de todos que estavam a bordo daquele navio. Todos que faziam parte da sua família ou da sua comitiva. Deus poupou toda a tripulação. Então, quando Deus abençoa os seus filhos, a pessoa do mundo também se beneficia. Aqueles que não são de Deus também recebem as bênçãos de Deus. Você crê nisso com relação à sua vida? Deus nunca disse que você não passaria pelo vale da sombra da morte, não. Mas Ele disse que iria com você, que Deus iria com você. Nosso Senhor Jesus disse aos seus amigos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. Jesus disse e sempre cumpriu. Ele sempre faz o que promete. Paulo acreditou. E o que aconteceu com os marinheiros é exatamente o que Deus disse. Queridos, o relato desse trecho que nós lemos é esse. Vamos extrair algumas lições, então, desse texto para o nosso dia a dia. Princípios para a nossa vida, para as tempestades que chegam na nossa vida. Deus, Ele entende as nossas tempestades. Quando tempos difíceis chegam na nossa vida, é fácil a gente pensar que Deus não entende o que nós estamos passando. Isso não é verdade. Por quê? Porque Ele suportou o ódio, o escárnio da multidão, a punição das autoridades e a morte na cruz, a morte mais horrível que existia. Ele suportou tudo isso. Ele entende o que é sentir abandonado. Ele sabe que é estar ferido. E o livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16, diz assim: nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas. Por quê? Porque ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. As nossas respostas às tempestades podem impactar a vida daqueles que estão ao nosso redor. As pessoas no barco que estavam ao redor de Paulo foram salvas, porque ele pertencia ao Senhor, ele o servia. Paulo confiava no Senhor, procurava Deus em oração, e outros foram abençoados e poupados. As bênçãos de Deus transbordam para a vida dos outros. Algumas tempestades, queridos, são auto-infligidas. Deve-se afirmar que essa tempestade em particular, porque os marinheiros, o centurião, não ouviram o conselho de Paulo. Se ele tivesse escutado, estaríamos lendo relatos de bons portos e não ali próximo do sul de Creta, ao invés do tufão no alto mar. Muitas tempestades na nossa vida, elas vêm por quê? Porque nós nos afastamos do quê? Do sábio, inerrante conselho das Escrituras. Nós achamos que nós podemos fazer as coisas por vontade própria. E quando nós nos afastamos da Bíblia, talvez somos acometidos por algumas tempestades. Os problemas matrimoniais, às vezes, acontecem por quê? Porque um casal ignora o conselho sobre não entrar em um jugo desigual. Problemas financeiros se desenvolvem porque nos recusamos a nos contentar com o que Deus nos deu. Temos gestações adolescentes, doenças sexualmente transmissíveis, abortos. Vem por quê? Porque a ordem dos jovens de fugir das luxúrias da juventude foi o quê? Foi ignorada. Estão correndo atrás de prazeres carnais. Às vezes, enfrentamos problemas de trabalho, por quê? Porque nos recusamos a prestar o respeito e a honra aos nossos superiores. Pense nos muitos problemas que se desenvolvem quando perdemos a paciência. E nós poderíamos continuar com a lista, com um monte de coisas. Se você encontra em uma tempestade autoimposta, como Jonas, você precisa primeiro o quê? Se arrepender, ao invés de culpar alguém pelo que está acontecendo. Se arrependa daquilo que você está vivendo, do pecado talvez que você esteja, confesse a Deus e depois você mude.
Muitas vezes somos pegos por tempestades que não são autoimpostas. Paulo não teve escolha. Às vezes somos vítimas. Há aqueles que são vítimas de crimes, agressões, manipulações, falsas acusações, atropelamentos, acidentes, etc. E na maior parte do tempo, a gente não tem uma explicação, não temos a resposta. Não temos resposta por que de tanto sofrimento, ou por que de estarmos sofrendo. Por que uma pessoa tem câncer e a outra não? Por que uma pessoa tem doença cardíaca e a outra não? Por que uma pessoa passa por um acidente, morre e a outra não sofre um arranhão? Por que algumas pessoas lidam com questões emocionais como a depressão, a síndrome do pânico e muitas outras que tem aí e muitos não sofrem com isso? Nos casos em que as tempestades não são auto-infligidas, nós devemos o quê? Confiar na onde? Nas promessas de Deus, meus irmãos. Na rocha. Ele nunca nos deixará, Ele nunca nos abandonará. Mantemos a promessa que de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que creem em Deus, são chamados de acordo com o seu propósito. Isso não significa que todas as coisas vão ser boas, mas todas as coisas estão sendo usadas para um fim bom que Deus preparou. Tempestades, elas não escondem o rosto de Deus, irmãos. No meio do alto mar, no momento em que os marinheiros, os passageiros, achavam que estava com a vida perdida, que não tinha mais o que fazer, o Senhor envia o seu anjo. O seu anjo passa uma mensagem para Paulo. Deus nunca perde a noção de nós. Deus nunca nos abandonará. Essa é uma promessa dele. As coisas ruins nunca são tão ruins que Deus não consiga nos encontrar. Deus está próximo, Deus perto está o Senhor. Podemos não senti-lo, não vê-lo. No entanto, Ele nunca perde de vista um dos seus. Tempestades, irmãos, são oportunidade de testemunhar e de servir ao Senhor. As nossas provas são frequentemente usadas por Deus para quê? Para refinar o nosso caráter. Então, muitas vezes nós passamos por provas duras, difíceis, que ninguém passou, que só você passou. E a forma como você vai lidar com isso pode ser uma oportunidade de você testemunhar Cristo na sua vida. Elas nos dão a oportunidade de mostrar fidelidade ao Senhor. É fácil, né? Dispensar palavras piedosas de quem nunca sofreu, de quem nunca foi testado. É muito mais difícil dispensar aquele que permanece fiel mesmo quando está no meio de uma tempestade ou com uma fornalha acesa. Por quê? Porque nós somos pecadores ainda e a gente fala, você não sabe o que eu estou passando, você não tem noção do que eu estou passando. Nós temos um senso de autopiedade que nós nos inferiorizamos e o nosso sofrimento é o maior do mundo. Vamos ser práticos, irmãos. O que nós devemos fazer quando nós enfrentamos tempestades? E todos nós, se vocês não passaram um dia, vocês vão passar por elas. Deus vai estar contigo. E o que eu devo fazer? Como eu devo me portar? Uma lista com 7 pontos que a gente deve fazer. Primeira coisa, ore a Deus. Devemos ser honestos com Deus sobre o nosso medo, a perplexidade, a nossa dor, o sofrimento. Às vezes é difícil, por quê? Porque o que aconteceu com nós deixou a gente com raiva de Deus. Esse é o sentimento, raiva de Deus. Foi algo tão duro na sua vida, tão marcante, que naquele momento você sente raiva de Deus. E aí é difícil você orar a Deus. Às vezes, então, no entanto, Ele é a nossa maior fonte de refúgio. Nós temos que recorrer a Ele. Segundo, confie na palavra dEle. A palavra de Deus. Seria bom se sempre que nós passarmos por tempestades, o quê? Um anjo aparecesse. Seria maravilhoso, mas não vai acontecer assim. Isso provavelmente não vai acontecer. Devemos confiar na palavra de Deus e nas suas promessas. Foi isso que Ele deixou para que nós confiássemos. Ele cumpriu o que precisaria ser feito. Outra coisa, arrependa-se
de qualquer pecado conhecido. Arrependa-se dele, confesse. Devemos sempre considerar o fato de que alguma tempestade da nossa vida pode ser que devido a algo que estamos causando pelo nosso comportamento, nossa impulsividade, falta de domínio próprio, desrespeito, arrogância, ciúme ou nossas escolhas pecaminosas. Às vezes a maneira mais rápida de superar uma tempestade é lidar de forma rápida com a causa do problema. E se ela for um pecado, você deve confessá-lo, se arrepender dele. Quarto, dê tempo a Deus. Lembre-se, Paulo esteve no mar por muitos dias, foram 14 dias, 2 semanas, meus irmãos. São 2 semanas. A gente não consegue esperar 1 semana, 1 dia, 5 minutos. A gente já está impaciente. A gente não consegue esperar um sermão com mais de 30 minutos. A gente não consegue se concentrar. Nós estamos vivendo uma geração tão dinâmica que nós não conseguimos mais ter paciência, calma, tempo. Dê tempo a Deus. Foram 14 dias nessa tormenta, fora as outras que Paulo passou. José ficou preso por muitos anos. Abraão esperou quase uma vida inteira para ter o cumprimento da promessa de Deus, que ele enviaria, que ele daria um herdeiro, que ele faria dele uma grande nação. Dê tempo a Deus. Quinto lugar, procure uma oportunidade de crescer ou ministrar. Em tempos difíceis, Deus pode o quê? Nos dar uma nova visão sobre nós mesmos, pode abrir porta para compartilharmos o evangelho com outras pessoas, pode nos apresentar novas pessoas. Há sempre algo a aprender com tempestades, com tormentas na nossa vida. Esteja disponível na mão de Deus. Sexto, foque em Jesus Cristo. Não foque em humano nenhum, mas foque em Jesus. Quando sentir que você não pode mais suportar aquele sofrimento que você está passando, lembre-se do que Ele suportou por você. Lembre-se do que Jesus deu a sua vida por amor, por causa do amor de Deus, por causa do amor do Pai. Por você, Ele deu a vida dele, pelos nossos pecados. Quando você se sentir sobrecarregado, lembre da imagem de Jesus andando sobre as águas, quando Ele fala para a tempestade, quando Ele acalma o mar e os ventos o obedecem. Lembre disso. Quando sentir que nada pode sair da circunstância, nada de bom pode sair daquele momento ruim que você está passando na sua vida, lembre-se da ressurreição. Não acaba aqui. Cristo venceu a morte e Ele nos dá essa esperança que um dia nós ressuscitaremos com Ele. Se possível, sétimo, se prepare para as tempestades da vida. A gente nunca se prepara para a morte, né, meus irmãos? A gente não está preparado, a gente não quer, a gente não aceita. E não é só a morte, a doença. Se surgir uma doença na minha vida, como eu estou preparado? Como eu vou lidar? Eu tenho o suficiente para pagar um tratamento? Como eu vou enfrentar? Muitos de nós somos previdentes em muitas coisas em caso de crise. Outros nem tanto. Alguns têm até a apólice de seguro, né? No máximo, se eu passar daqui, minha família está assegurada. É assim que a gente pensa muitas vezes. Temos amigos e familiares que nós podemos confiar que serão suporte para a nossa família. No entanto, muitos estão negligenciando o principal das suas vidas, que é estabelecer e fortalecer um relacionamento com o Senhor Jesus. E isso é o principal. E as pessoas têm negligenciado isso. Por quê? Porque estão vivendo uma vida confortável e uma vida mundana. Porque estão mais preocupados com as coisas do mundo, com os bens desse mundo. E Deus disse: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça corrói, a traça consome, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Mas acumulai tesouros no céu. Nós temos que ter um equilíbrio, meus irmãos. Nos preparar para quando a tempestade chegar.
nós não sabemos como ela virá, de que maneira. Paulo não começou sua relação com Deus naquela tempestade, mas muito antes dela chegar. Paulo conhecia as promessas de Deus. Paulo estava lá quase para ser morto pelos judeus e ele recebeu um anjo que disse: vou precisar de você em Roma, que você testemunhe. Ele já sabia que ele chegaria a Roma. Ele confiava na palavra de Deus. E quando nós não ouvimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo outra coisa. Nós ouvimos outro. Se nós temos a palavra de Deus, lemos ela e não obedecemos, provavelmente você está obedecendo outras vozes, outra palavra. Então Paulo já tinha esse relacionamento com Deus. Ele orava, se relacionava, isso já fazia parte do dia a dia dele. Então eu encorajo, irmãos, vocês a confiar em Cristo como Senhor. Senhor é aquele que tem domínio sobre o servo. O servo é aquele que não faz nada além do que o Senhor mande. E Salvador porque Ele morreu por nós. Não adie esse relacionamento com Cristo para mais tempo, até uma outra ocasião. Não faça isso. Comece sua relação com Cristo hoje. Faça o que puder para aprender sobre o Senhor. Tenha tempo de oração com Ele. Pastor, eu não sei orar. Converse com Deus. Deus é um ser pessoal que, através de Cristo, Ele nos ouve. Leia a Bíblia para ouvir o que Deus tem a falar para você. Passe tempo com orações, adoração, estudo bíblico. Faça o melhor para aplicar a sua verdade no dia a dia. Queridos, gostem ou não, as tempestades virão sobre as nossas vidas. As pessoas que sobreviverão são aquelas que estão com as suas âncoras na rocha, que é Cristo. Que Deus nos abençoe e a glória seja dada somente a Ele.